Welcome! Bem-vindo a mais uma aula de inglês. Hoje trataremos sobre o Present Perfect Tense. O Present Perfect Tense é um tempo verbal que conecta o presente e o passado. Trata-se de uma forma verbal do presente. Nas frases afirmativas, a forma será a seguinte: o sujeito mais o verbo have ou has mais o particípio passado. Frequentemente, have e has aparecem na sua forma contrata. Observe as contrações. I've, you've, we've, they've. Na terceira pessoa do singular, she's, his, it's. Sabemos que esse S não é o verbo to be, porque após ele sempre virá o verbo principal no particípio passado. Veja quando usamos o Present Perfect Tense. Um evento acontecido no passado cujo resultado se estende até o presente momento. She has lost her wallet. Ela perdeu a carteira. O uso do Present Perfect Tense indica que a carteira ainda está perdida. Em ações finalizadas recentemente. I have just finished my project. Eu acabei de finalizar o meu projeto. A palavra just é característica desse tempo verbal e indica que as ações acabaram de ser finalizadas. Ações não terminadas, que ainda estão se desenvolvendo. I have lived in Paris for 5 years. Eu moro em Paris há 5 anos. For também é característico desse tempo verbal e indica sempre uma quantidade de tempo decorrido, desde o início da ação no passado até o presente. Ações que se repetem em diferentes momentos. I have seen David several times. Eu vi o David várias vezes. Veja que essa ação ocorreu no passado, mas quando ela ocorreu, não faz a mínima diferença. O importante foram as várias vezes. Mudanças que ocorrem com o passar do tempo. I have become more interested in medical issues. Eu fiquei mais interessado em questões médicas. Conquistas. Man has walked on the moon. O homem caminhou na lua. Experiências de vida. Have you ever eaten sushi before? Você já comeu sushi? Para fazer uma negação, basta acrescentar not ao verbo auxiliar have. Ou has. Have mais not, haven't. Has mais not, hasn't. Aqui você tem o verbo live conjugado na negativa em todas as pessoas, bem como a forma contrata. I haven't lived in Germany. Eu não morei na Alemanha. Aqui não há indicação de tempo. É algo que ocorre desde o início da vida da pessoa até o presente momento. Na estrutura da negativa, temos o sujeito mais have ou hasn't, verbo auxiliar, o main verb, que é o verbo principal, e mais um complemento. Para fazer interrogações, posicione o verbo auxiliar have ou has na frente do sujeito. Frases interrogativas sem pronome interrogativo iniciam com have ou has na frente do sujeito. Em seguida vem o verbo principal no particípio, mais um complemento. Have you lived in Germany? Você já morou na Alemanha? Aqui, mais uma vez, o que importa é a experiência e não quando isso aconteceu. O present perfect é esse tempo verbal composto de have ou has mais o particípio do verbo principal. Leia sobre o particípio. Resumindo, estes são os advérbios mais comuns no Present Perfect Tense. Use just para indicar que algo acabou de acontecer. I have just had dinner. Eu acabei de jantar. Observe a posição de cada advérbio com muita atenção. Just vai entre o verbo auxiliar e o verbo principal.
Already significa já. Usamos em frases afirmativas, geralmente entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Yet significa ainda em frases negativas e já em frases interrogativas. The film has already started. O filme já começou. He hasn't arrived yet. Ele ainda não chegou. Have you eaten the apples yet? Você já comeu as maçãs? For significa a. For indica o período de duração de uma ação. Since significa desde. Indica o momento em que essa ação iniciou no passado e que se estende até o presente. Ambos vêm após os verbos e geralmente antes desse período de tempo ou desse momento inicial. He has lived in Paris for a long time. Ele mora em Paris há um tempão. I have been walking since 5 p.m. Eu estou caminhando desde as 5 da tarde. Ever significa já, alguma vez. Usamos em perguntas. Have you ever been to Europe? Você já esteve na Europa? Never significa nunca. É uma frase negativa. He has never been abroad. Ele nunca esteve no exterior. Still também significa ainda e é usado para falar de algo que ainda não aconteceu, embora esperássemos que já tivesse ocorrido. The pizza still hasn't arrived. A pizza ainda não chegou. Still vem após o sujeito e antes do verbo auxiliar.